Graça e paz a todos mais uma vez. E eu vou estar trazendo para a gente, nessa noite, para a gente estar meditando no Salmo 126. E, como é de praxe, nós vamos ler o Salmo. Porque eu não escolhi só um versículo do Salmo, é um Salmo tão curtinho, né? E eu creio que ele inteiro é que tem todo o contexto que nós precisamos para esta noite. Fica à vontade se quiser fazer uma melodiazinha, tá gostando, né? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E eu escolhi o louvor inicial exatamente, que retrata, né, o Salmo 126 é o nome do louvor, Salmo 126. E este salmo ele sempre ardeu no meu coração, mas antes ele ardia porque era algo que eu estava vivendo num tempo, naquele tempo. Só que nestes últimos dias, o Espírito Santo ele vem ministrando ao meu coração, apresentando o Salmo 126 nos tempos passado, presente e futuro. E aí você pode me dizer, mas como assim? Como é que pode? O Salmo, pelo menos, foi escrito há uns 3.000 anos atrás. Como é que ele pode trazer alguma coisa de presente? Como é que ele pode trazer alguma coisa de futuro? Vamos navegar naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos antes saber o que é o Salmo 126. Ele é um cântico de júbilo, de alegria, e faz referência ao momento em que o povo que estava exilado no cativeiro na Babilônia estava regressando para Sião, regressando para Jerusalém. E este exílio durou 70 anos. E quando eles estavam voltando desse exílio na Babilônia, não é como quando a gente faz uma viagem planejada e programada. A gente faz uma viagem para algum lugar e quando a gente volta, tá tudo do mesmo jeito. A nossa casa está fechada, arrumada. Não. Eles estavam voltando para um cenário de total destruição. Tudo tinha sido destruído quando eles foram levados em cativeiro. E tudo precisava ser restaurado, inclusive o relacionamento com Deus. Por isso o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe é um lugar desértico, é um lugar árido, onde não há vida, onde não dá nada. É completamente seco. Mas aí vem a chuva serôdia, que é a chuva fora de tempo. E quando essa chuva cai, e ela cai torrencialmente durante algum tempo, e alaga nas partes altas. E o Neguebe é um deserto nas partes baixas. E quando alaga nas partes altas, a água começa a descer. E aí formam as torrentes do Neguebe. E esse transbordamento da água, ele acontece num dia que ninguém sabe. Nem o dia e nem a hora. Remete a alguma coisa, né? De repente essas torrentes surgem e formam um rio. Só que aí dias depois as águas desse rio se evaporam. E naquele lugar desértico, aquele lugar árido, aquele lugar onde não tinha nada, de repente começa a florescer, começa a ter vida, começa a ficar tudo verdejante, tudo lindo.
Deve ser um cenário maravilhoso. Quando o salmista faz referência às torrentes do Negueb, ele está falando da expectativa da completa transformação do estado do povo. Ele está pedindo ao Senhor, ele está clamando ao Senhor: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura a nossa cidade, assim como o Senhor faz, como o Senhor permite as torrentes no Negueb. Transforma a aridez do período do exílio, transforma em um lugar fértil, transforma em vida, transforma em algo que floresça. Então nós podemos ver quanta profundidade tem num pequeno versículo de um salmo que também é curto. Quando ele fala ali das torrentes do Negueb, no versículo 4 do Salmo 126, é essa profundidade toda que ele está querendo trazer. Muitas vezes a gente não entende, porque a gente não entende a geografia de Israel. A gente não entende como é que procedem as coisas lá. E aí às vezes fica meio confuso para a gente compreender o que é que a palavra está querendo trazer para nos ensinar. Então ele queria que os dias de exílio fossem convertidos em abundância de bênçãos derramadas pelo Senhor, pois ele entendia que somente o favor do Senhor seria capaz de restaurar Israel. Com lágrimas eles semearam, mas voltaram com júbilo, pois grandes coisas fez o Senhor por eles. E alguém pode dizer que tudo isso já foi falado. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, irmã. Acho que Isaías já profetizou sobre isso. E é verdade. Se você ler Isaías 35, você vai ver que é como se fosse o Salmo 126 na ótica dele. No final da pregação, eu vou trazer para vocês e a gente vai fazer esse paralelo. E todos nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico. Significa que ele é o profeta que vem falar sobre as coisas do Messias, o Cristo. E ele veio falar não só da vida de Jesus no período que ele andou pela terra, mas ele também veio falar principalmente da volta de Jesus. E muitas vezes a gente não consegue ver, porque a gente não consegue muitas vezes entender que a Bíblia está mostrando os três tempos: passado, presente e futuro. Então, trazendo para o presente, fazendo essa analogia com o Salmo 126, nós estamos vivendo um tempo de crise, não é novidade para ninguém. Nós estamos vivendo algo que ninguém nunca imaginou viver. Andar de máscara pela rua. Coisas que antes a gente fazia com a maior simplicidade. Agora a gente tem que ter todo um protocolo. Tem que passar álcool gel. Quando chega em casa tem que lavar as mãos. E tem que lavar o pé. E tem que isso, e tem que aquilo. Coisas simples que a gente fazia na nossa rotina mudaram completamente. Do dia para a noite. Essas coisas começaram a acontecer. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Muitos têm chorado. Muitos têm pensado coisas negativas. Muitos têm se frustrado e têm até perguntado: Senhor, até quando? Mas em Eclesiastes 3 vai nos dizer que há um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Entenda que toda permissão de Deus tem um propósito. E esse tempo que nós estamos vivendo foi permitido por Ele. Não, ele não foi surpreendido, gente. Deus, ele não estava dormindo e de repente ele acordou, olhou para a terra e... O que é isso? Coronavírus? Como assim? Não, o nosso Deus é soberano. Tudo está na mão dele, no controle dele, nada escapa dos seus olhos.
Ele não se surpreendeu. Ele não foi surpreendido. Então, alguém pode dizer, então Deus é mau. Não, ele não fez isso porque ele é mau. Ele não permitiu isso porque ele nos odeia. Muito pelo contrário. É porque ele nos ama. Como está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14. Olha só o que está lá. E eu a atrairei e a levarei ao deserto para falar-lhe ao coração. O Senhor, Ele sempre nos leva para o deserto, para poder a gente ficar mais perto dEle. É a forma que Ele vê, porque é no deserto onde as pessoas se lembram dEle. Você vê que quando o povo estava no deserto, eles lembravam de Deus. Eles clamavam a Deus. Mas quando eles chegaram na terra prometida, não demorou muito tempo. Já começaram a se misturar. Já começaram a adorar outros deuses. Já começaram a pensar diferente. Mas no deserto, a gente se achega mais a Ele. E é por isso muitas vezes que Ele permite esse deserto. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos quer. Então você pode dizer que não vê aplicação nenhuma do Salmo 126 para os tempos atuais que nós estamos vivendo. Principalmente se a gente for pegar grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Para e pensa. Se a gente para pensar só um pouquinho, a gente vai ver que Ele tem cuidado de nós. Porque alguém tem olhado para ti e tem dito, como é que consegue sorrir ainda? Olha só a situação que ela está. Como é que ainda consegue acreditar em Deus? Como é que ainda consegue continuar? Você pode até não estar vendo o que o Pai tem feito por você nesse tempo, mas muitas pessoas à sua volta estão vendo e têm falado. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso, vai andando e semeando com lágrimas, que logo, logo estarás voltando com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! E quanto ao futuro? O que essa palavra nos traz sobre o futuro? Quando entendemos os tempos, conseguimos conectar toda a Bíblia. A Bíblia, ela não é uma coletânea de histórias desconectadas. Não. Ela fala de uma única narrativa e aponta para uma única pessoa, Jesus. A gente tem que ler a Bíblia procurando Jesus. A gente tem que encontrar Jesus nas passagens. Tudo que remete a Ele. A sua vida e a sua vinda. Está tudo conectado. Quando nos permitimos quebrar os paradigmas e começamos a desejar aprender sobre as verdades que concernem na volta de Jesus e paramos de se deixar levar por fábulas, estando conscientes sobre os tempos da volta do Senhor, não tem como ler o Salmo 126 e não ver a volta de Jesus. Não tem como. Aliás, praticamente todos os salmos está falando alguma coisa sobre a volta de Jesus. Tudo está remetendo à gloriosa volta de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus voltará, que todo olho verá, que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Fala que os justos verão o castigo dos ímpios. E diante de tudo isso, com certeza, eles dirão, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quando eu vejo essa questão de que os justos verão o castigo dos ímpios, eu me lembro do que aconteceu lá no Egito. Lá no Egito, quando Moisés foi enviado para ir até Faraó, pedindo que ele libertasse o povo, a mando de Deus, Faraó disse que não,
e o Senhor começou a liberar o quê? Pragas sobre todo o Egito. E o interessante é que as pragas atingiam somente os egípcios e não atingiam os hebreus. Eles estavam no mesmo lugar. A água virou sangue para os egípcios, mas na vila dos hebreus a água estava normal. Então eu vejo claramente isso. Quando a ira do Senhor cair sobre os ímpios e os justos, vão ver lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Isso é fazendo referência ao dia glorioso do Senhor. E quando a gente não entende a verdade sobre a vinda de Cristo, a gente perde esses detalhes. E é tão importante a gente se aprofundar e procurar saber mais da verdade. E eu creio que o Senhor vai restaurar a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Grave em seu coração a promessa do novo céu e nova terra, que está lá em Apocalipse 21:1. Vamos ler o que é que está escrito. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É nisso que nós temos que olhar, é para isso que nós temos que olhar, é nisso que nós temos que focar. Novos céus e nova terra. E é por isso que o Senhor tem permitido esse tempo, sabia? Para nos prepararmos para tudo que está por vir. Eu não estou aqui para assustar ninguém. Não estou aqui para querer criar nenhum tipo de alarde. Me entendam. Até porque os nossos olhos têm que estar fitos naquilo que virá, na eternidade. Porque a nossa vida aqui agora, ela é passageira. Mas nós estamos em treinamento. Nós estamos em treinamento. Os soldados do exército, as forças armadas, quando eles estão para ir para uma guerra, eles passam por um treinamento rigoroso. Passa por dentro de lama, e debaixo de arame farpado, e tem que escalar, e tem que isso, e tem que aquilo. Quando chega no final do dia, parece que eles não têm nem mais vida. Mas por que eles passam por esse treinamento? Para que eles consigam suportar, para que eles consigam resistir o que eles vão enfrentar lá no campo de batalha. Não podemos ficar inertes, desapercebidos quanto a todos os sinais que estão aí, deixando claro que a volta de Jesus está próxima. Não há mais tempo para a gente brincar. Não há mais tempo para andar entre dois pensamentos. Sabe quando Elias foi desafiar os profetas de Baal? Ele falou isso para o povo. Até quando cochearão entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Mas se o Senhor é Deus, segue-o. Até quando vamos ficar entre dois pensamentos? Precisamos mais do que nunca estar com os nossos olhares voltados para o alto, para as coisas do alto. A Bíblia diz que somos a noiva de Jesus. Se nós somos a noiva, logo ele é o noivo. Aleluia. Uma noiva, ela sempre se prepara. Eu nunca ouvi falar que uma noiva, no dia do seu casamento, ela se acordou, fez um coque, botou a primeira roupa que ela viu na frente, calçou um chinelo e foi para a igreja para casar. Nunca ouvi falar nisso. Muito pelo contrário. A minha prima vai casar. Sabe quando? Novembro do ano que vem. Ela já está planejando. Ela já está pensando nas coisas que ela vai fazer. Se planejando para o grande dia. E aí ela vai escolher um vestido. Ela vai escolher um sapato. E no dia ela vai estar impecável. Vai ter aquele dia de noiva. Vai se embelezar. Vai arrumar os cabelos. Vai fazer uma maquiagem. Vai fazer as unhas. Vai botar o melhor perfume. As vestes brancas. Quando ela entrar na igreja, o noivo vai olhar para ela.
Se ninguém segurar, ele vai correr para ela. Esse tem que ser o pensamento. Você tem se preparado assim para encontrar com o teu noivo? Porque nós somos a noiva de Cristo. Ele está louco para encontrar com a gente. O desejo que eu dei o exemplo aqui de noivos reais, né? Noivos nesse momento, nesse tempo. Eles têm um desejo. Eu já fui noiva, já estou casada há 4 anos. Mas quando eu estava para me casar, o desejo que eu tinha da gente casar, para a gente ter mais intimidade, para a gente estar junto, dividindo a mesma casa, dividindo a mesma cama, também os problemas, faz parte. Esse é o desejo que deve haver no nosso coração com relação a Jesus. É o desejo de querer ter mais intimidade com Ele. É de nos prepararmos para o grande dia das bodas do Cordeiro. Por que a noiva está tão despercebida? Por que nós não estamos nos adornando para o dia das bodas? Nós temos que nos preparar cada dia para o grande e terrível dia do Senhor, como disse o profeta Joel. Sim, vai ser terrível para aqueles que não o esperam. Mas será glorioso para aqueles que esperam nele, que o esperam, que o aguardam com grande alegria, com grande desejo. Eu tenho visto com muita dor no coração uma noiva que está mais preocupada em aproveitar a despedida de solteiro, sabe? Eu vou curtir, eu vou aproveitar isso aqui. Não se engane. Esse tempo aqui é muito curto. Nossa vida é muito curta. A Bíblia fala que depois dos 70 é só enfado e cansaço. Então, depois que você fechar os olhos, você tem que ter a convicção de que você vai estar com o Senhor na eternidade. Porque senão, isso aqui não vale, não adianta de nada. Aleluia. Mas como se preparar? É simples. Precisamos nos santificar. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Olha só. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo está assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus insediados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Aleluia! Aleluia! O Senhor deseja vir colher o que Ele plantou com lágrimas. Como assim, meu Janaína? Sim, Ele semeou com lágrimas. Lá no Getsemane. Ele semeou com lágrimas, mas com júbilo ele voltará para colher no grande e tremendo dia do Senhor. Isso não é fruto da minha imaginação. Olha só o que escreveu Isaías no capítulo 27, versículo 12. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Olha que poderoso. Olha que promessa poderosa. Ele virá colher aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou. Ele voltará para colher. Então não se enganem quanto ao tempo que nós estamos vivendo.
É tempo de restauração. É tempo de aplainar os caminhos, pois é chegado o reino dos céus. Isso me remete às palavras de João Batista, quando ele gritava: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se. Mas, irmã Jana, eu já estou na igreja. Amém. Mas isso não é tudo. É importante, mas não é tudo. Esse tempo que nós estamos vivendo, as igrejas estão fechadas, estão voltando agora, algumas a abrir, outras ainda não estão funcionando completamente, as que abriram. Se você dependesse de estar num local físico para adorar o Senhor, como é que ia estar a tua intimidade com Ele nesse tempo? É necessário que a gente entenda que a gente precisa se arrepender todos os dias. E Jesus falou que nós pecamos por pensamentos, atos e omissões. Nós pecamos todos os dias. Todos os dias há algo que nós precisamos nos arrepender e entregar ao Senhor, porque senão a gente perde a comunhão com Ele. A gente perde a presença dEle. Porque está escrito que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o Senhor. Está escrito que nada nos separa do amor dEle. Nada. Independente do que a gente faça ou deixa de fazer, Ele não deixa de nos amar. Mas quando pecamos, nós saímos da presença dEle. Nós perdemos a presença gloriosa e poderosa do Senhor. É tempo de se arrepender, de reconhecer nossa pequenez e compreendermos que sem Ele, sem o Senhor, nós não somos nada. E quando eu falo nada, é nada. Sabe? Vapor, nada. Tem uma frase que eu gosto muito. Deus, sem mim, continua sendo Deus. Mas e eu sem Ele? Quem eu sou? E eu separei um vídeo, né? Eu editei, eu peguei essa imagem, pedi a ajuda do meu esposo para me ajudar na edição. E é um vídeo que vai trazer o deserto do Negueb. E eu creio que vai impactar vocês e vai fazer vocês entenderem porque o salmista falou sobre o Senhor restaurar a sorte de Sião, assim como as torrentes no Negueb. E, como eu falei para vocês, o paralelo, a comparação entre o Salmo 126 e Isaías 35. Enquanto estiver sendo projetado o vídeo, que os meninos vão projetar aqui, eu vou estar narrando para vocês o capítulo 35 do livro de Isaías. E enquanto vocês se desfrutam das imagens, vão comparando com o que diz Isaías 35 e vocês vão ver a conexão. Assim como eu vi. Aleluia. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água.
Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva em canas, com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem ser encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Olha só o deserto do Negueb, florescido, depois de ter ficado tanto tempo desértico e árido, mas por conta das torrentes, eles floresceram. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Eu rogo aos irmãos que não desperdicem esse tempo olhando para as coisas do mundo. Porque muito em breve, novo céu e nova terra, e nós reinaremos com o Senhor aqui na terra. Nós não moraremos no céu como muitos pregam. O Senhor Deus está ansioso para vir habitar conosco na terra. Tabernáculo do Senhor se fará na vinda gloriosa do seu Filho, quando ele virá tomar a sua noiva, e nós celebraremos com júbilo. Pode continuar semeando com lágrimas, porque o Senhor, ele tem colhido cada uma dessas tuas lágrimas. Cada lágrima tua tem chegado para o Senhor como uma oração, e ele sabe o que significa cada uma delas. Ele não desperdiça nada. Não se engane, ele tem cuidado de você. Por mais difícil que esteja, por mais que pareça que ele te esqueceu, ele tem cuidado de você. Eu sou a prova viva disso, de viver o cuidado do Senhor. Sabe quando o Senhor fala que a cada dia acaba o seu mal e que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma? É isso que o Senhor sempre tem trabalhado no meu coração. E eu quero encorajar você a ter fé e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a graça e a paz estejam com cada um de vocês nesta noite. Eu agradeço a oportunidade.